Olá, oi gente, boa tarde. Boa tarde? Boa tarde. Agora a gente está num sábado de tarde, apesar dessa gravação não estar acontecendo num sábado. Sejam bem-vindos, né? Que bom que vocês ficaram aí depois dessa sessão para conversar com a gente, com os diretores dos filmes que a gente acabou de assistir. Eu sou Janaína Oliveira, eu sou a curadora do Encontro de Cinema Negro Zózimo-Bubu, Brasil, África, Caribe, Outras Diásporas, 13 anos, juntamente com a Ana Paula Alves Ribeiro. E essa sessão, ela teve 5 filmes, mas a gente está contando hoje aqui na conversa apenas com 3 dos realizadores, e aí eu vou chamar os realizadores e a nossa tradutora, Raquel. Então, eu peço, né, que a Cantarama Garriguiri, a Kitogo Diva e o Amir Jorge junte-se a nós, junto com a Raquel, nossa tradutora. Olá. Hello, everybody. Tudo bom? Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo certo? Microfone aberto. Pedi para fechar os microfones. Ok. Obrigada, gente. Primeiro, quero agradecer muitíssimo os filmes, né, vocês terem submetido e aceito o convite para estar aqui no encontro. O encontro, ele é o maior festival de cinema negro africano da América do Sul, tem uma tradição já de 13 anos, e todos os filmes de vocês dialogam muito com tudo que a gente vem fazendo aqui nesses últimos anos. Queria muito que a gente estivesse todo mundo junto agora no palco do Odeon, que é o principal cinema aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas quem sabe ano que vem, 2021, né, vocês com novos filmes, a gente possa então ter essa conversa. Essa é uma sessão que eu gosto bastante. Eu gosto de todas as sessões, né? É meio ridículo falar isso, porque eu sou a curadora do evento, mas assim, o que eu gosto nessa sessão é porque ela traz diferentes possibilidades, né, para a gente pensar as experiências negras na diáspora e no continente africano, mas sobretudo na diáspora, né? Mas por experiência negra eu estou pensando, né? Como em português eu me refiro à ideia de blackness. E o que é interessante nos filmes, de um modo geral, que os filmes são bastante diferentes, mas de um modo geral todos trazem uma reflexão sobre uma reflexão crítica, né, sobre essas experiências negras, mas também com elementos que levam a gente para uma certa alegria, para uma certa para um outro lugar, né, para um outro lugar que não do trauma, digamos assim. Uma coisa que marca essa sessão também é a experimentação das linguagens, né? Todos os filmes trazem formas inventivas de narrar essas histórias. Então, para a gente conversar, eu vou seguir a ordem da sessão, eu vou convidar primeiro a Cantarama Garriguiri para se juntar aqui a nós, e depois, assim, no final, todo mundo volta, tá bom? Vamos lá. Oi, Cantarama, como você está? Você está onde agora? Que horas são? Hello, Cantarama. How are you? Hi. What time is it there where you are? Yes. Hello, everyone. It's an honor to be here with you. Thank you for the invitation. It's 7 p.m. Boa tarde a todas. É uma honra estar aqui com todos vocês. Aqui são 7 horas da noite. Onde? Desculpa. Where are you? Where are you at the moment? I am currently attending a screenwriting residency in France for the next project. Ela está na França trabalhando no próximo projeto, trabalhando numa comunidade dessas que se fecha para fazer residência. E de onde você é, Cantarama? Where are you from?
I am from Rwanda and Switzerland. Ela é da Suíça. É porque eu acho isso interessante perguntar isso para as pessoas entenderem um pouco o seu filme, né? O Wither Reality. Não sei se estou dizendo da forma correta, você diz para mim se está ou não. Porque eu achei. Eu acho que o seu filme traz uma forma, enfim, de contar, né? Essa reflexão dessa experiência africana no exterior, esse processo de imigração de uma forma muito criativa, né? Através daquela ideia de uma carta, né, para esse astronauta que, enfim, eu queria saber, inclusive, de onde vem essa história. No fundo, eu queria que você me dissesse um pouco isso, né? Como surgiu a ideia do filme, né? E como isso dialoga com as escolhas que você fez do ponto de vista da linguagem, né? Queria que você falasse um pouco de como surgiu tudo isso. Yes. I was filming with a community, a group of friends that I met in Switzerland that are originally from Nigeria, most of them. Eu estava filmando um grupo de pessoas que eu havia conhecido e que são originalmente, a maioria deles, da Nigéria, e eu preciso acrescentar o fato de que, quando ela se apresentou, ela disse que ela é de Ruanda e da Suíça. Por isso, essa questão de falar sobre processo migratório, como Janaína já havia dito. And we were reflecting about the sense of belonging and what it meant to be uprooted and to find a new place, and this feeling that you don't fit in, really. Então, eu estava falando, e nós estávamos discutindo sobre essa questão da sensação, do senso de pertencimento com essa comunidade, e essa sensação de ter sido uprooted, de ter sido extraído do seu local de origem, nesse contexto, e essa sensação de não pertencimento. And although they are all saying very positive things, and they've been in Switzerland for a very long time, you can still feel nostalgia, you can still feel how they really have Africa in their heart. Então, apesar de já estarmos aqui vivendo na Suíça há bastante tempo, ainda sentimos essa sensação de nostalgia em nossos corações, essa saudade do espaço de onde viemos. And so I was trying to find a more poetic layer, something that would represent what they were saying. And I came across this idea about the cosmonaut, astronaut, because... Então, eu queria achar uma linguagem poética para expressar esses sentimentos, e eu encontrei essa figura do cosmonauta, do astronauta, because it's somebody who's coming back and who is evolving in the world and not able to remove the costume. Although they want to fit in, they still have to keep their costume. E essa noção do retorno, que apesar de haver esse retorno, ainda existe a necessidade de manter o uniforme, de manter toda a roupagem do astronauta, que apesar de estar retornando a seu espaço de origem, ainda existe a necessidade de continuar vestindo a roupa do astronauta. And so with a very, very visible white costume, nobody sees this astronaut in the middle of the city. Então, apesar de estar vestindo uma roupagem bastante chamativa, toda branca, do astronauta, mesmo assim, esse astronauta continua sendo invisível, ninguém consegue
enxergar esse astronauta circulando pela cidade. And then, lastly, this letter that we received, it was a reference because I'm sure you all have received emails from Nigerian scams. So it's a little bit of a joke. Então, essa carta que nós recebemos é uma espécie de piada, porque eu creio que todos vocês já devem ter recebido alguma carta dessas falcatruas que são de alguns que vêm de alguns nigerianos que criam esses personagens online para fazer os esquemas de extorsão de dinheiro. E isso é uma piada que eu quis colocar lá como referência a essas circunstâncias. É maravilhoso, eu acho. Eu fiquei muito encantado e pensando nessa coisa, né, será que em algum momento realmente teve essa lenda de um astronauta que realmente viajou, enfim, eu pensando no contexto da Guerra Fria, enfim, eu fui longe com a ideia do astronauta. This whole story I did not translate. Let me do it now. Okay. Ok. Então, posso seguir? I have, afterwards, it's funny, somebody told me that there has been a Russian astronaut stuck in space, but not for so long. Interessante que depois que eu terminei o meu filme, alguém me contou que realmente houve um astronauta que ficou preso no espaço, um astronauta russo, mas não por tanto tempo. Mas, independente da piada, eu gosto muito dessa ideia, né? Dessa pessoa vestida de branco, né? Que tem sequências maravilhosas, ele saindo do metrô, varrendo a rua, e as coisas também que você vai falando ao longo, né, desse trânsito invisível dele na cidade, né? But regardless of this reference... Não, estou entendendo. Eu não estou entendendo por que você não está traduzindo junto. Não. Pode continuar, Janaína, me desculpe. Não, acho que tem um delay também do que eu falo até onde eu paro antes, enfim, mas vamos lá. Não, e aí o que eu queria perguntar para você, pensando, né, essas dinâmicas, como foi esse filme? Ele faz parte, né, de uma série, é isso? Eu estava tentando pesquisar sobre, e aí eu queria saber mais sobre essa série e esse diálogo, né, se os outros filmes da série também dizem respeito às questões relacionadas à imigração, enfim, queria que você falasse um pouco do contexto de produção do filme. Would you like, sorry, I didn't understand. Would you like to speak about how we made the film, or I don't know? Queria que você falasse como foi. O filme faz parte de uma série, 5x5x5, e aí eu queria que você falasse do contexto de produção do filme. Yeah. Film. Okay. Yes, we have 5 filmmakers from Africa, one from Sudan, Burkina Faso, Algeria, South Africa, and I was representing Rwanda. Então, nós temos 5 cineastas do continente africano, do Sudão, Argélia, ela está representando Ruanda, África do Sul, 5 cineastas. And we were invited in a residency in Switzerland, in Winterthur, which is called 5x5x5.
E nós fomos convidados para fazer parte de um grupo, de uma residência, para a produção desse seriado chamado 5x5x5. And so we were asked to make a short film in 5 weeks in the city of E a nós Winterthur. foi solicitado que nós produzíssemos um filme curto nessa cidade, que nós tínhamos 5 semanas para fazer essa produção. And so when we were screening, it was very interesting to see that all the 5 films were very, very different. E foi interessante perceber que, ao final, esses 5 filmes foram completamente diferentes uns dos outros. And the public that was in the room was from this town, and they were very touched. E as pessoas que faziam parte da plateia eram dessas cidades e elas ficaram muito tocadas, muito comovidas. Because it's the first time that they saw each other and the city with another perspective. So it was very Porque foi a interesting. primeira vez que eles tiveram a oportunidade de ver essas pessoas que também residiam na cidade a partir de uma perspectiva diferente. Então foi bastante prazeroso. And for example, in my short film, it talks about a shop that is in the city. Por exemplo, no meu filme fala de uma loja que está na minha cidade, que existe na minha cidade. And I've had some people said that they will go and visit this place and maybe meet the people who go shop there, and so I have witnessed more connection in the city, which was interesting. Então, foi interessante porque as pessoas passaram a perceber que existiam outras pessoas de suas cidades que frequentavam essa loja, e, a partir disso, disseram que iam começar a frequentar a loja para conhecer essas pessoas. Então, foi bastante interessante. Não, é bacana você falar isso, que essa era a minha pergunta, né? Perguntar como se foi a recepção do filme, se as pessoas viram e o que elas acharam. Porque eu acho que o seu filme traz uma conexão muito interessante entre capitalismo, imigração, moradia e, sobretudo, essa reflexão do que significa casa, né? Então, vou terminar. Minha última pergunta para você é isso, né? O que é casa, então, para você? That's a very good question. Essa é uma pergunta muito boa. I am considering both Switzerland and Rwanda home, but eu considero tanto a Suíça quanto Ruanda o meu lar. And at the moment, the projects that I'm preparing are in East Africa. E, no momento, os projetos que eu estou preparando são localizados no oeste do continente africano. Because this is where I find inspiration and dynamic vibes and people. Porque é lá que eu encontro a inspiração e pessoas e vibrações dinâmicas. But I don't like to choose between the two because I have been brought up with both culture in my home. Eu não gosto de ter que escolher entre os dois países, porque eu cresci com ambas as culturas na minha casa, no meu lar. And I think I've been very fortunate because it's an advantage to have different perspective. E eu creio, na minha perspectiva, eu me considero de muita sorte por estar em contato com as duas culturas. Yeah, but there is something when I come back to Africa that the smells, the music, the sounds, everything. So I feel very at ease when I'm there. That is for sure. Mas há algo que ocorre comigo quando eu visito a África, os sons,
os aromas, o movimento, que faz com que eu me sinta mais confortável na África, com certeza. Como no seu filme, como as pessoas no seu filme. Obrigada, Cantarama. Obrigada mais uma vez por topar estar aqui com a gente. Thank you very much. O seu filme na programação. Vou pedir para você ficar até o final, e agora eu vou pedir para a Diva se juntar a gente aqui na conversa para a gente falar do Black Men in Cosmos. Obrigada. Thank you. Oi, Diva. Tudo bom? Vou pedir para você começar, seja bem-vinda de novo, falando da onde você é e aonde... Okay. Yes. So yeah, I'm from Paris, but my family is actually from Congo and Angola. Eu moro em Paris, eu sou de Paris, mas a minha família vem do Congo e de Angola. Yeah. I live in London, and yeah, I should be speaking Portuguese because my dad is, he's from Angola. But... Eu moro em Londres, e eu deveria falar português, porque afinal de contas meu pai é de Angola, mas... I'm very... it's very unfortunate. I feel very ashamed about this. Infelizmente, eu sinto bastante vergonha por isso. Tudo bem. That's okay. It's okay. Eu quero começar contando para você que nesse momento no Brasil, né, no campo dos estudos e de interesse das pessoas, dos cineastas e do público, há um grande interesse no afrofuturismo, há um grande interesse nos filmes, nas temáticas, enfim, a gente vê isso no cinema, mas vê, de um modo geral, as pessoas muito conectadas ao pensamento do afrofuturismo. Então, acho que assim, né, eu acho que vai ter muita gente feliz de ver o seu filme na programação. E eu quero começar com basicamente a mesma pergunta que eu fiz para Cantarama, no sentido de entender o seu processo, né, de trazer esse filme, mas não só as questões, né, porque é também um filme que vai falar de blackness, que vai falar dessa experiência negra, mas também a forma, as opções estéticas, a opção de linguagem que você fez para tratar dessas experiências negras, né? Para trazer o Sanha, para trazer aquela crítica que faz no final do filme. So basically, you are asking me why did I choose to talk about my story this way, in an artistic way or the stylistic way? Yeah, the aesthetics and the language that you use. Yeah. Why do you think that? Because of two reasons. Okay. I think it's because of two reasons. The first one, I think I will say it's because I have a big interest in, I've always been very interested in Afro-Surrealism, in everything that has a link with, with mythology, the supernatural, and the thought about what is present, elsewhere than on Earth. Então, o meu interesse, a linguagem, a estética que eu escolhi, diz respeito ao fato de que eu sempre me interessei pelo afro-realismo e por tudo que tivesse ligações com mitologias e esse espaço daquilo que faz parte do âmbito do supernatural. Afro-surrealismo só? Afro-surrealismo, na verdade, sim. Sempre tive interesse em questões relacionadas ao afro-surrealismo. So that's the first reason, I think. I've been always interested to talk about things in this way, in this lens,
but the thing that really made me think about, you know, the possibility of using this style and this medium was this movie, The Last Angel of History from John Ankomfra. When I saw this movie, it's a documentary about the blues, about memory, about history, and it, you know, the director is linking everything, all those subjects. When I saw this movie, it was like a eye opener for me. Então, essa questão do meu interesse na linguagem, na estética que eu escolhi, eu fui bastante influenciada por um documentário chamado The Last Angel of History, é isso? O Último Anjo da História. Isso. The Last Angel of History. Yes. O Último Anjo da História é um documentário onde há abordagem de questões que falam do blues, da memória, da história, e em função disso, esse documentário teve um grande impacto sobre mim, e eu tentei, portanto, trabalhar a partir da influência recebida por esse documentário. Yes, so what was an eye-opener for me with this movie, with this documentary, it was the way that Jean Ankomfra and his collective, the Black Audio Collective, it's a UK collective. Sorry if sometimes I don't have the right name. Sometimes I have like memory loss. But this was an eye-opener for me because it really helped me to see what was what could be the limit of documentary and the limit of how you can tell your story and using archives. E esse documentário foi para mim algo que abriu os meus olhos em função do fato de que me mostrou quais são os limites dessa abordagem do documentário e o que pode e não pode ser feito a partir de pesquisa em arquivos. Sim, eu consigo perceber claramente todos esses... posso ir? Ok. Então, estou dizendo que eu consigo perceber claramente a referência, né, para esse trânsito também que tem no Último Anjo da História, entre presente, passado e futuro, essa simultaneidade em todas as telas que a gente vê no seu filme, mas eu fiquei curiosa um pouco sobre um diálogo, uma proposta de conversa em particular, porque é isso, o seu filme ele é uma viagem, o Sun-Ra veio do espaço, o seu filme leva a gente para o espaço, né? A gente fica o tempo todo né, numa certa dimensão sideral, e tem um certo momento que você opta, você faz uma conversa do Aimé Césaire, do Leopold Sédar Senghor, e tem uma música particularmente tocando. Então, esse jogo dessas referências, desse diálogo, com imagens de arquivo, então você traz todos esses elementos. Mas aí eu queria que você falasse um pouco por que você traz esses poetas e intelectuais do movimento da negritude para esse diálogo, digamos assim, afrofuturista. Yes. Well, like I said, you know, I'm from France. I'm from Paris, and you know, this is a movement that was coming from France. You know, they were Senghor and Césaire were studying in La Sorbonne when they met, and they started this whole movement that was very unique for France because it was about raising the Black consciousness. It was about reappropriating our roots, and this movement wasn't just only for France, it was a movement that really influenced also the Pan-Africanism movements worldwide. So it made sense for me to integrate that in this movie that was a bit a way for me to look into all my insecurities and to understand why I had this problem with identity. Então, eu me interessei, eu utilizei
esses dois pensadores, esses dois filósofos, estabeleciam um diálogo entre eles, porque, como eu já havia dito, eu sou de Paris, aqui na França, e como esses dois pensadores, filósofos, iniciaram um movimento bastante singular, que trabalhava com questões de consciência racial, panafricanismo, e não foi um movimento que ficou somente restrito à França, foi um movimento que teve influência global, e a partir desse diálogo eu comecei a pensar e refletir também sobre as minhas próprias inseguranças em relação à minha identidade, ao meu senso de pertencimento. So yeah, it made sense for me to incorporate them, because in a way they learning about them made me realize a lot of things about myself, about why I was feeling like an outcast in a country where I was born, why I was feeling so disconnected, why I felt that a piece was disconnected. So that's a reason. And para mim foi importante trabalhar com esses autores, com esse movimento, estabelecendo essas conexões, porque fez com que eu passasse a refletir sobre mim mesma, por que eu me sentia sempre como uma forasteira, sendo nascido no lugar, no espaço onde eu havia nascido, e... Yeah, and it was important for me also to integrate them in the movie, because sometimes I feel like or bringing into the Pan-Africanism Pan-Africanism ideology and movement, sometimes I feel like it's a little bit overlooked. Sometimes people forget about us, and sometimes the conversation is very focused on the American side, but the Pan-Africanism stones have been built by so many people, not just American people. So it was important for me to also put light again on what our people also brought into this movement. Então, para mim foi importante também trabalhar essa perspectiva na qual eu vou para além desse arcabouço no qual sempre há muito foco nos Estados Unidos, na América do Norte, e para mim foi importante trazer esses pensadores, esses filósofos, e a perspectiva do panafricanismo na minha obra, para que eu pudesse buscar dar visibilidade a pessoas, a personagens que são esquecidos, e que o panafricanismo não foi só algo que ocorreu dentro da perspectiva dos Estados Unidos, foi algo que foi configurado a partir da contribuição de tantas pessoas. Isso é um dos pontos que eu gosto bastante no seu filme, que você vai fazer exatamente... So these are some of the issues that I'm particularly... essa conexão, e na verdade é isso, né? Porque a reflexão sobre as experiências negras, elas não são exclusivas nem dos Estados Unidos, nem do universo anglófono, de um modo geral, né? Então, é interessante você trazer para a contemporaneidade essa dimensão afrofuturista ligando a esse universo europeu, que é um pouco onde termina seu filme, né? Com as referências, né? Afropean, você fala desse afro-europeu, dessas questões contemporâneas, né? Na Europa, na França. E aí, o que me leva para a gente estar já, né, terminando essa parte, esse bloco com você, eu queria que você falasse dessa recepção, né, do seu filme, porque você faz... Eu não sei se você fez esse filme pensando no cinema, qual foi o tipo de né, ou era uma dinâmica online, um projeto para galeria, né, pensando aí também na sua conexão com a Compra. Como que foi a recepção, né, como do seu trabalho, assim, se você pode falar sobre isso.
I'm so sorry. The connection with what? I was saying about, because Jamaica for also, I want to know where you plan to. Hello? You cannot hear me too. I cannot hear you. Okay. I just want to understand where the reception and where, because I saw where you plan to screen it. If it was a gallery project, if it was an online project, and how was received by Afro-European people. Yeah. So to explain you, so basically this was a project that I didn't do to just be seen on, the four corners of the screen. When I did that, what I was thinking was to show it as an installation, because when I made this movie, I was thinking about the vastness of space and the psychological escape that this vastness could offer to us. I was thinking about that. I was thinking about the fact that I wanted to translate on images the altered destiny theory of Sun Ra. And the altered destiny that Sun Ra has, it's the space. It's the space right above our heads that can give us so many possibilities, so many options, like what we've been offering here, Black people here on Earth, Então, quando eu fiz esse filme, eu estava pensando sobre as diferentes perspectivas que ocorrem em termos das conexões que nós podemos estabelecer aqui na Terra. Essa era a minha inspiração. Yeah, so yeah, I was thinking about that, and I wanted people to think about for a second that they reach the cosmos. I wanted them to feel something, to feel some type of hope, and to, at the same time, even if it was hope, I wanted them to also feel some kind of struggle, the struggle that I have, and my struggle that is representing a lot of people, about this problem of identity, this problem of invisibility, of erasure of history, of this disconnection, with the country. Buscando também pensar sobre essa questão das invisibilidade, de se sentir desconectado com o seu próprio espaço, com o seu próprio país, para dar visibilidade a essa perspectiva dessa desconexão com o seu próprio lugar de origem. Yes, so I wanted this to be a space travel. So for me, when I did that movie, it was really something that I wanted to present as an installation. I presented it in France for the first time, and it was very interesting because in the room there was a lot of white people, and a lot of people, they didn't took it well. Even if it wasn't like that violent, they didn't took it well. But other people really understood, and I think it was a representation of what our society is. Some people are open to dialogue, and some people, they don't even want to listen to what you have to say, and they don't even want to see that there is a problem in the room, Então, eu tentei estabelecer também uma conexão com a questão do fato de que muitas pessoas, a partir do momento que eu escolhi essa linguagem de fazer uma exibição, uma amostra em vários espaços, eu percebi que algumas pessoas se sentiam incomodadas por esse processo, porque algumas pessoas não se sentem confortáveis discutindo esse tipo de assunto, investigando sua própria sensação de não pertencimento. So it was more about showing this movie
in installation that will use the space to make people travel. And the next step for me, if everything goes according to the plan, because with COVID, things are sometimes everything change. But the next step will be for me to show it in how do you say it, in a planetarium where this will belong. Meu I will tell you planejamento. more about this later. I will send you a message if you want to, private message, when everything will be set and done. But that will be the next step, because that's really the type of things that I imagine it to be seen. It wasn't just to be seen in a four corner of a screen. I really imagine it with installation that will occupy the space and that will really make people travel and feel something, So yes. Eu, então, imaginei esse filme, não que ele fosse um tipo de filme que para ser mostrado entre quatro paredes. O meu objetivo, e eu espero que seja possível prosseguir com o meu plano, porque agora nós temos o contexto da Covid e da pandemia, mas eu quero exibir esse filme num espaço aberto, como se fosse um planetário, para que as pessoas possam ter uma experiência mais interativa. Quero exibi-lo num espaço aberto para que as pessoas possam interagir de maneira menos confinada com a minha obra. Obrigada, Diva. Foi realmente uma viagem. Eu gosto, porque consigo imaginar esse lugar, dessa viagem que você, de algum modo, está proporcionando, mas eu acho que ela funciona também. Eu espero que o público também tenha aproveitado, como eu aproveitei. Eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho com a gente e vou passar a conversa agora. Vou chamar o Amir para falar com a gente um pouco sobre o filme dele, Optimum Continuum. Tudo bom, Amir? Queria que você falasse onde você está e de onde você é, enfim, como você está hoje. Está tudo bem? Yeah, I'm in Chicago. I'm feeling good. It's a sunny afternoon. I haven't been outside yet, but I probably will be soon. Eu estou me sentindo bem, eu estou falando de Chicago. Hoje é um dia ensolarado aqui, e eu não tive a oportunidade de sair de casa ainda, mas eu espero que eu consiga fazer isso em breve. But also, how are you? E também uma pergunta importante, como vai você? Eu tô bem. Nessa aventura de ficar fazendo essa experiência online de coisas, que a gente deveria estar junto, mas enfim. De algum modo, também feliz por estar podendo fazer, sobretudo dos filmes conseguirem chegar em lugares que não chegariam se a gente estivesse fazendo presencialmente. Então, estou bem, parei de reclamar da vida. O seu filme, inclusive, uma das coisas que mais me marcou quando eu vi o seu filme pela primeira vez, e foi bem no começo da pandemia, foi uma sensação de alegria, uma sensação de uma certa um sopro, um alento, e por isso desde já eu te agradeço, por essa dinâmica. E eu acho que na conversa proposta da sessão, a gente vai caminhando assim, de um momento, enfim, para uma experiência onde essa dinâmica de uma certa alegria e celebração das experiências negras vem chegando na tela, Pelo menos essa era a minha intenção para as pessoas que estavam assistindo. E eu queria um pouco começar a conversa pelo fim da conversa com a Diva, porque o seu filme tem um formato que é interessante, Então, eu queria que você começasse falando um pouco para o público que deve ter visto e talvez tenha ficado intrigado com o nome do filme e também com essa proposta, de um filme que não tem
um começo e um fim, digamos. Não tem crédito, né? Não tem aquelas marcações que dizem, agora começou o filme, agora terminou o filme. Eu queria que você começasse por aí. Yeah, so the film Optimum Continuum 3.1 is like a like series pretty much. It started as like an installation that was just a loop. So it's the idea that like it never ends, it always goes on. And then like the dancers in the beginning are doing the same, like motion towards the end that flows into each other. So it's supposed to be this ever flowing feeling of optimism and this visual of that. So it's also like pulling from this archive. Então, I'm sorry, I have to interrupt you. Então, para mim, foi esse filme, né, o Continuum Optimum 3.1, tem essa sensação realmente, tem esse objetivo de trazer esse fluxo contínuo de otimismo, de movimento, e a partir do momento que eu começo a trazer essas informações dos arquivos... And the archive is very infinite, it's a lot of things to pull from. So I was pulling from like a personal archive. Então, esse arquivo é uma espécie de arquivo infinito, e eu estava utilizando arquivos pessoais. But also it was a part of like research of Black cinema collectives and African filmmakers. So it kind of became this like lineage of like Black cinema history. E para mim, então, tornou-se uma espécie de, a partir de pesquisa de arquivos de outros cineastas, tornou-se uma espécie de mostra de uma linhagem de de diretores de cinema negros. Como foi que surgiu essa ideia? Quer dizer, falou de um trabalho de instalação, mas assim, a ideia de tratar das experiências negras nesse sentido, mobilizando essa história do cinema negro africano, e nessa certa... Como é que surgiu e quanto tempo você levou fazendo, né, botando as coisas juntas? I've been working on it for about 3 years, on and off. I started Eu tenho trabalhado, então eu comecei a trabalhar nessa obra durante uns 3 anos. I started to like change it pretty much like every screening opportunity I had. But this is the 2020 version. Então, digamos que eu fiz algumas modificações ao longo dos anos, cada vez que eu tinha uma exposição para apresentar esta obra, e eu diria que o que eu estou exibindo agora no festival é a versão de 2020. Então, quer dizer que pode ter uma outra versão em breve, né? Isso que é so, interessante. It means that... Yeah, I actually thought about making like 3 more parts, but like adding. Na verdade, então eu pensei realmente em acrescentar 3 mais partes para que ele se tornasse cada vez mais longo. And I also thought about like this could keep going. E eu pensei que isso poderia ser algo que tivesse uma continuidade infinita. Eu gosto da ideia, mas uma coisa que a gente já até conversou sobre isso em outras conversas que a gente teve, mas assim, eu como pesquisadora, né, e curadora, eu sinto, isso é a minha leitura, talvez uma dimensão geracional de uma certa produção nos Estados Unidos, no momento, que trabalha dessa maneira fragmentada e ao mesmo tempo
celebrativa, vou botar assim, essa dimensão, né, da experiência negra, né, do blackness, né? Por exemplo, eu penso no trabalho do Khalil Joseph, no Black News, penso no trabalho da Jatovia Gary, que não está no encontro, mas está com filmes circulando aqui no Brasil agora, nesse momento, do Daryl Olukay, que também está no programa, que vai passar amanhã. E eu queria como você se percebe, como você percebe isso. Isso é uma tendência, isso a gente pode falar nisso, né? Como você entende esse momento e como você se vê, na verdade, né, nesse contexto. Well, I think it's so many images of Black people that haven't been like created in cinema. Eu acho que há muitas imagens de pessoas negras que não foram ainda criadas no cinema. And this film to me is all about the image. Specifically the scene from the film called The Image, when the woman is talking about... Eu acho que esse filme é bastante especificamente voltado para questões de imagem, e se pensarmos, por exemplo, sobre esse filme cujo título justamente se chama Imagem. And the woman is talking about her image, her skin color, and how she's proud of it. So it was like these things I was finding that already like existed. Então, e nesse filme onde a mulher fala sobre a sua própria imagem, a cor da pele dela, então eu estava pensando a partir da perspectiva de filmes, imagens que já existem. And then like merging these images with a more like a temporary style with the dancers and like the Nina Simone audio samples. E aí eu fiz uma fusão com aquela cena na qual nós temos a samples, né? Pedaços, trechos de canções de Nina Simone com os dançarinos. But also I use images of other like contemporary like Black filmmakers' work. And that's a way Mas também eu utilizo imagens que são de trabalhos, de obras produzidas por cineastas negros. And that's a way to like carry on like the lineage of the people we're seeing, like Maya Hondo, Deidre Brill, Dia. Então, e essa é uma forma de podermos, então, observarmos as imagens que eu tento projetar com esses determinados personagens da minha obra. Eu acho que isso esse ponto, sobretudo, né? Pensando essa coisa muito singular do seu trabalho, que é essa conexão para além dos Estados Unidos, com outras experiências negras, né? Quando você traz aquela sequência maravilhosa do Mary Rondeau, obrigado por aquele momento, inclusive, porque do Moebetia eu já conhecia, mas aquele momento do Mary Rondeau só tinha visto as fotos, eu não tinha visto ele fazendo aquilo, e é um momento mágico, né? No momento que ele entra no filme. Então, acho isso muito que conecta seu trabalho nesse sentido também, por exemplo, com o trabalho da Diva, no sentido de trazer essas experiências, deslocar um pouco essas experiências negras dos Estados Unidos, né, da perspectiva dos Estados Unidos. E aí, para terminar, Amira, eu queria que você falasse um pouco também como o seu filme tem sido recebido, assim, né, por onde que ele passa, se ele já teve, como é que ele está sendo, qual é a recepção que o filme tem, o que você escuta de volta. It's been a lot of different experiences, I guess, considering it's mostly played in Europe. And then... tem sido bastante diferentes as experiências. Até agora ele tem sido exibido mais na Europa. In the US, it just makes people happy. People just Nos Estados Unidos faz com que as pessoas fiquem felizes, as pessoas sorriem, as pessoas batem palmas. Eu espero que as pessoas tenham sorrido, batido palma como eu bati.
Super obrigada, Mira. A gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo. Infelizmente, eu queria poder continuar conversando sobre os filmes, sobre o seu filme, mas a gente precisa encerrar, porque já estamos indo quase para 1 hora de conversa. Super obrigado. Queria chamar a Diva e Catarama de volta para agradecer mais uma vez. Espero que a gente tenha oportunidade no futuro de estar juntos novamente, presencialmente, por favor, tá bom? Super obrigada. Obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigada. For sure. Thank you. See you. Peace. Sim.